O Bolsonaro, ele vinha fazendo um ajuste fiscal em cima dos mais pobres. Como? Sem reajustar o salário mínimo e sem reajustar a tabela do imposto de renda. Então, estava acontecendo um ajuste fiscal, mas isso estava acontecendo na base da pirâmide social. E qual era a consequência? A consequência disso era baixo crescimento, porque o poder aquisitivo das pessoas foi caindo abruptamente ao longo de 7 anos. Porque essa política neoliberal começou no governo Temer e se estendeu para o governo Bolsonaro. Esse ajuste fiscal estava acontecendo, dessa maneira que eu estou dizendo. Mas no último ano, bateu um desespero por causa das pesquisas. E aí eles resolveram abrir os cofres e estourar o orçamento de 2023. Primeiro ano do governo seguinte. Então eles deram um reajuste não previsto no orçamento do Bolsa Família, baixaram o preço dos combustíveis às custas do ICMS dos governadores e deram um calote nos precatórios. Isso tudo aconteceu em 2022 e a bomba estourou no colo do presidente Lula. Então quando nós entramos, nós estávamos com um déficit fiscal de volta no patamar de 2% do PIB. E foi o déficit fiscal médio do período todo Temer-Bolsonaro, com exceção dos últimos anos em que houve o ajuste fiscal que eu relatei, em cima dos trabalhadores, tanto do ponto de vista da tabela do IR, quanto do ponto de vista do não reajuste real do salário mínimo. Como nós fizemos? Primeiro nós pagamos o calote. Nós tivemos que pagar o calote aos governadores e aos precatórios no primeiro ano de governo, que deu coisa de 120 bilhões de reais de calote que nós tivemos que pagar no primeiro ano. Mas daí nós passamos a fazer um ajuste fiscal, não mais em cima dos pobres, que passaram a ter reajuste real do salário mínimo, e a tabela do imposto de renda, que atingiu a isenção, a faixa de isenção foi para 5 mil reais. Hoje quem ganha 5 mil reais, não importa se é seletista, autônomo, o que quer que seja, não paga imposto de renda. Nós estamos falando de mais de 70% da população. Deixou de pagar imposto de renda esse ano. E como foi feito o ajuste? Cortando o gasto tributário. O que é o gasto tributário? São aqueles benefícios fiscais que, uma vez colocados no orçamento, nunca mais saíam, sabe? Ficava lá no orçamento. Os amigos do rei, os lobbies, os grupos de interesse. Eu divulguei 100% desses benefícios fiscais na internet, CNPJ por CNPJ, e comecei a cortar esses benefícios fiscais que não faziam mais sentido, mantendo os que faziam sentido, sobretudo voltados para a agricultura e para a indústria. Mas aqueles outros que não faziam sentido, nós fomos cortando. Entregamos as contas muito melhor do que recebemos, muito melhor. E os indicadores? Inflação, a menor da história em 4 anos, desemprego, o menor da série histórica, dobramos a taxa média de crescimento, o melhor salário real médio da história e a maior massa salarial da história. E isso não adianta contestar, porque senão vira aquela coisa da terra plana, da vacina que produz doença e não cura, essas coisas que a gente fica ouvindo falar. Agora, o que eu queria te dizer é o seguinte, o nível de desinformação nas redes sociais, que é por onde as pessoas hoje se informam, é gritante. Se você visitar as redes sociais, hoje você vai ver uma enxurrada de desinformação. Não é sobre economia, é sobre tudo. É sobre a vida das pessoas, é sobre a ética das pessoas, é sobre a economia, é sobre investimento. Então, hoje, a guerra de narrativas, ela mudou de patamar para pior. E não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial, sobretudo no Ocidente, onde as redes sociais são absolutamente livres. Onde não é livre, no Oriente, nem toda rede social é livre para dizer o que quer. E às vezes os governos não são democráticos também. Aí você tem uma outra realidade, governos mais autoritários e rede social controlada. Aqui você está numa democracia, ninguém quer calar ninguém, as pessoas têm o direito de dizer, mas ao mesmo tempo, isso vem trazendo uma degradação do ambiente social muito grande pela desinformação. Eu estou aqui no ICL porque é uma forma de eu me comunicar informando. Todo mundo que está nos assistindo pode lá colocar, o Haddad não está falando a verdade sobre isso. E aí você cria um contraditório que estabelece a verdade. E para nós, o debate sempre vai interessar, desde que a resultante seja verdade. E a pessoa e o cidadão vai poder votar em A, B ou C com base no dado. Então se amanhã ficar demonstrado que os indicadores econômicos pioraram, o cara vota na oposição. Agora, não é o que está acontecendo no governo do presidente Lula, e nós vamos fazer um debate aqui de São Paulo, para perguntar para o eleitor se ele está a par do que está acontecendo com a saúde pública, com a educação, com a Sabesp privatizada, com a segurança pública, com os pedágios. Vamos fazer um debate. Porque o bom da democracia é quando você tem uma arena em que você faz o debate franco, de alto nível, e deixa o eleitor a prerrogativa de escolher o seu destino. Aí tá tudo bem. Todo mundo ganha. Até quem perde a eleição ganha. Porque teve a possibilidade de se apresentar e de fazer propostas de acordo com a sua consciência.